Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião pública. Como sempre, agradecendo aos nossos irmãos internautas aqui, através pelo Instagram, e os nossos irmãos que estão aqui presencialmente. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Arioaldo. Ele vai falar sobre os diferentes mundos habitados. Então é um tema bastante interessante que vai ser de grande valia para todos nós. Mas antes de nós chamarmos o nosso palestrante, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para que todo o ambiente possa ficar harmonizado para poder dar início à palestra do nosso irmão Arioaldo. Então vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, pensar que nesse momento estão sendo derramados bálsamos e fluidos nas nossas cabeças, facilitando toda a absorção de energia e desses fluidos, sentindo também a presença amiga dos trabalhadores da espiritualidade que estão aqui para nos ajudar, para fazer fluir toda essa energia que tanto nós precisamos. Queremos pedir nesse momento por todos os irmãos que estão aflitos no planeta, principalmente os daqueles países que estão em estado de guerra, que nossas vibrações de amor possam alcançá-los nesse momento, que Jesus possa lhes trazer conforto e auxílio e as pessoas necessárias para que eles possam ser auxiliados. Queremos também pedir por todos nós, pelos nossos familiares e por todos que estão também nos leitos de dores nos hospitais. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus e do mentor espiritual dessa casa, damos por iniciado a nossa reunião de hoje, dando graças a Deus. E agora vamos chamar o nosso irmão Arioaldo para dar início à palestra de hoje. Inicialmente, boa noite a todos. É uma satisfação estar de volta aos trabalhos da nossa casa. Bem, como nós estamos mantendo uma boa distância, eu vou tirar aqui a base, que realmente para tratar, para falar, fica meio complicado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Bem. Então, o tema que me coube foi as diferentes categorias dos mundos habitados. E partindo de dois pressupostos. O primeiro pressuposto de que toda obra espírita ela tem uma missão de ser consoladora, de nos trazer consolo, né? Esses ensinamentos e essas palavras não são diferentes, eles se inserem nesse contexto de nos trazer consolo. E o segundo pressuposto, Lúcio, é de que nas obras espiritualistas, a exemplo das nossas obras da doutrina espírita, não existem palavras inúteis, não existem conceitos, informações desconectadas. Elas todas formam um contexto, formam um todo e cumpre a todo aquele de boa vontade que busca um crescimento espiritual e, por conseguinte, como derivado desse crescimento espiritual,
o seu equilíbrio, a sua paz, né, cumpre-nos estar atento a cada trecho, a cada passagem dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, quando os espíritos foram tratar das diferentes categorias, em diversas obras da doutrina, eles foram nos repassando essa informação. Então, nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, a seguinte passagem. Ele diz assim: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-lo de modo geral da seguinte forma. Então, considerando toda a dimensão, a grandiosidade da obra de Deus, né, nós vamos passando aquilo que está ao nosso alcance enquanto espíritos. Então, o codificador, ao tratar desse trecho do Evangelho, os espíritos se mostram, né? De grosso modo, nós podemos dividir os mundos em mundos primitivos, mundos de expiação e provas e mundos ditosos. Os primitivos são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Expiações e provas, aqueles onde ainda dominam o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar para aurir forças, repousando da fadiga das lutas. E os mundos ditosos, onde o bem sobreja o mal, mundos celestes ou divinos. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão pela qual aí vive o homem a braços com tantas misérias. Essa obra é do século XIX, né? 1860, 1856, né? Entre 1850 e 1860, né? E nunca foi tão atual, né? Porque assim, o que é que nos aflige, né, Antônio? Nós continuamos de braços dados com as situações difíceis, com os problemas, com os conflitos, né? E todos nós que, com um sentimento sincero, buscamos o nosso crescimento espiritual, é preciso que nós consigamos dar ao momento e ao contexto que nós estamos vivendo a dimensão necessária, a dimensão que precisa ter. Estamos em meio a muita dor e sofrimento, sim. Viemos recentemente de um período, né, ainda nem saímos direito, de também sofrimento e dor, sim. Mas é da natureza do planeta que nós estamos. É inerente à nossa condição espiritual. E é uma etapa necessária para o nosso crescimento e nossa evolução. Então, nós não chegamos no fim de nada. Nós estamos ainda no meio, nós estamos ainda no percurso. Eu coloco no meio, mas eu não quero nem posicionar como começo, meio e fim. Mas nós estamos durante. Esse é o nosso processo de crescimento, esse é o nosso processo de evolução. Eu não estou dizendo que simplesmente devemos nos aliar às coisas, nos abstrair, né? Entrar num processo mental de distanciamento, como se nós não estivéssemos vivendo o momento. Mas, como a nossa doutrina é consoladora, é para mostrar que nada está fora dos desígnios de Deus. O mundo não está num linguajar bem simples, sem pé e sem cabresto. Não. O mundo ele está cumprindo o seu papel. Nós estamos passando exatamente aquelas circunstâncias, aquelas situações que pela providência divina é que nós necessitamos. E que ao invés de nos desesperarmos, precisamos ter uma postura ativa. Né? Porque Deus nos convida a essa postura ativa na medida em que Ele nos dá o livre-arbítrio e permite que em meio, mesmo a essas dificuldades, nós nos posicionemos nele. Nós procuremos encontrar de que maneira nós vamos escolher para enfrentar isso. Daí o aspecto consolador
né, e o aspecto do crescimento espiritual que a doutrina espírita nos convida. Com relação ainda às diferentes categorias, eu tratei de pegar de algumas das obras, né, de Allan Kardec, as referências com relação à questão das diversas categorias de mundo. Porque quando a gente fala assim, diversas categorias de mundo, né, Toninho, a gente passa a entender, compreender, passa em frente e vai embora. Né? Já estou sabendo do que se trata. Né? Mas você pensar que existem categorias diferentes de mundo, ele tem um papel, como os espíritos disseram para isso, não foi apenas um conhecimento didático. Ele queria que a gente abrisse uma percepção espiritual. Né? Então, no livro dos Espíritos, na questão 55, foi que o Allan Kardec ele pergunta aos espíritos, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos responderam, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Mas há homens que, pelo seu orgulho, imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Aí eles complementam o ensinamento. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para um objetivo final da providência. Acreditar que os haja no planeta que habitamos, aliás, acreditar que só os haja, os seres, né, no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Aí eu pergunto para vocês, quantos de nós, em meio à pandemia, antes da pandemia só se falava em violência, né? Era violência urbana, era isso e aquilo, né? Depois em política, era assim, não era fato, mas era de uma crise e noutra, né? E agora, essas situações todas de guerra, né? Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo pouco desse sofrimento, não. A busca somente é que a gente procure ver tudo isso com uma outra perspectiva, sob pena da gente estar no desespero, da gente estar na angústia. E o medo e o desespero, eles têm a capacidade de escurecer nossa visão, tapar nossos ouvidos, a gente não enxerga nada, a gente não ouve nada, tudo é medo, tudo é angústia. Então, quando eu estou falando, eu não estou falando de fazendo pouco, eu só estou querendo que a gente veja de uma perspectiva que os Espíritos nos dizem. Aí eu pergunto, quantos de nós, em meio a todas essas etapas, a gente parou um pouquinho, olhou para o céu e disse, meu Deus do céu, cada pontinho desse está cheio de espíritos. Não? Alguns pontinhos desses que a gente vê nas constelações no céu, alguns com espíritos mais simples do que nós, mais ignorantes, mas outros muito mais evoluídos, que dentro da obra de Deus também estão velando por nós, também estão vibrando por nós, também estão impressos por nós. Então nós não estamos sós. Nós não estamos sós, a partir já dessa dimensão que a gente chama de material. Porque nos outros orbes existe vida. Sem falar que no plano espiritual, a gente sabe, existe toda a psicosfera do planeta, existe toda essa influência das pessoas ainda em sofrimento e dor, mas existe a quantidade muito maior de bons espíritos. Falanges e falanges de espíritos que estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. É como aquele aluno, Lúcio, que está na prova, na hora que está fazendo a prova, ele só enxerga o papel, o tempo para concluir, o professor acompanhando, para ele não olhar de lado, não é isso? Mas o processo educacional dele não é isso não. Existem coordenadores, existem professores, existe secretaria de educação, existe um bocado de gente envolvida com aquele processo. Mas na hora que a gente está fazendo a prova, a gente só começa a suar pensando na resposta. Então é mais ou menos isso que a gente está passando. Mas a gente precisa levantar um pouco a cabeça, a gente precisa um pouco respirar e resgatar esses conhecimentos, para que a partir daí a gente prossiga e seja válido. Porque sofrer por sofrer não faz sentido. Sofrer para se desesperar não leva a nada. Agora, aquele sofrimento que nos conduz a ter uma outra perspectiva de mundo, uma outra perspectiva de nós,
que nos leva, aquele sofrimento que nos leva a buscar encontrar saídas, encontrar soluções, encontrar perspectivas. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. De muitas vezes me ver fazendo coisas que eu nem imaginava para poder ter equilíbrio, para poder ter paz. Né, Ney? Quantas coisas a gente assume, a gente muda de conduta para poder ter equilíbrio, para poder se sentir melhor. Não acontece isso? Né? Eu não quero constranger, mas por exemplo, você mesmo, Ney, quantas vezes está aqui nos trabalhos do centro, naquele negócio, dando ajuda, tal, né? Em outra época da sua vida, você imaginava estar lá num dia fazendo aquilo, mas você está certo, a gente tem que encontrar caminhos bons, que nos conduzam a nos manter rígidos, tanto física quanto psicologicamente. E o conhecimento das diversas categorias do mundo, o conhecimento da dimensão da vida que povoa todo o universo, ele deve funcionar como uma mola que nos impulsiona a isso. Puxa vida, a vida é muito mais. Muitas vezes eu acordo de manhã e já está aquele já tem mensagem no WhatsApp, né? Aí daqui a pouco, quando você entra, já tem aquela chamadazinha que tem mensagem dentro do Instagram. Não parece que a vida é só aquilo? Vocês já viram o desespero da pessoa quando esquece o celular em casa? A pessoa foi só no supermercado, esqueceu o celular em casa, fica desesperado como se estivesse fora do mundo. Não, amigo, o seu mundo é aquele. O que eu quero dizer, eu não estou condenando esses recursos tecnológicos. Eu estou querendo dizer apenas é que, como o nosso mundo é mental, a nossa vida, mesmo encarnada, ela é mental, acontece nos nossos processos psíquicos. Muitas vezes a gente toma parte pelo todo. A gente toma o relativo por absoluto. E o que é absoluto? O que é absoluto é que nós somos espíritos. O que é absoluto é que Deus nos criou e a única, vamos dizer assim, o único destino fatídico que nós temos é de progredir, porque por mais dificuldade que o espírito passa, né, o futuro dele é se transformar num bom espírito, num espírito de luz. Não é esse o processo? Então o pior que nos espera, pessoal, é nos tornarmos pessoas melhores. Isso é o pior. Agora o caminho realmente tem caminhos que são sofridos, são dolorosos, tudinho, mas o fim mesmo é nos tornarmos melhores. Então, nesse momento, principalmente que nós estamos, nós precisamos reunir tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo que nos foi passado há séculos, para que nós tenhamos a estrutura de atravessarmos sem naufragar, sem sucumbir. E o naufragar e o sucumbir necessariamente não é o desencarnar. O naufragar e o sucumbir que eu falo é o estado de desespero, é o estado de desânimo, é o estado de descrença. Esse é que é o sucumbir. E não o desencarnar por si só, porque a gente sabe da continuidade da vida. Mais uma vez, a consolação. No livro O Céu e o Inferno, o que é que os Espíritos nos colocam? A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Aí ele diz: há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, tanto física quanto moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Então aí começa até a chave, né, Toninho? Olha, não é uma mera decisão de Deus, eu vou te deixar aqui, eu vou te mandar embora. Não. Existem determinadas situações em que nós precisamos vibrar, nós precisamos sentir, nós precisamos estar em condições de sair de um nível de planeta, de vida, para outro. Então a chave que nós temos para enfrentar e sobrepujar essa situação, auxiliadora, é cada vez mais nos mantermos com a vibração boa, com esperança, com fé,
Isso não quer dizer que a gente não vai ter medo, isso não quer dizer que a gente não vai ter preocupação, mas não vão ser esses estados psicológicos que vão nos manter. Nós não vamos viver preso nisso. No dia a dia, a gente trafega por vários sentimentos, por vários pensamentos. Isso não é problema algum. O problema é o seguinte: você estaciona onde? O problema é que você estaciona. Porque, à medida que você conseguir se manter estacionado naqueles níveis de pensamentos mais elevados, de esperançosos, de otimismo, mais você vai se habilitando energeticamente, vibracionalmente, para galgar outros espaços, outras esferas. Tudo isso eu não estou inventando, está tudo ensinado pelos espíritos. Aí ele diz: a vida no mundo superior já é uma recompensa. Haja visto que lá você já está isento de males e vicissitudes como os que nós temos aqui na Terra. Os corpos, menos materiais, quase fluídicos, não sujeitos às moléstias, às enfermidades, tampouco até mesmo às necessidades. Aí ele ponto, né? Excluídos os espíritos maus nesses mundos, os homens que lá se encontram gozam de paz, né? Sem outra preocupação a não ser o de se adiantar-se pelo trabalho intelectual. Reina a verdadeira fraternidade, porque não há o egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir. Aí o que foi que me chamou a atenção? Não é outro mundo no aspecto de outras pessoas, somos nós, só que com pensamentos, sentimentos, comportamentos diferentes. Ele não disse aqui, Lúcio, que nesses planetas ditosos existe uma outra humanidade. É a mesma humanidade. Então o que nos difere hoje deles lá, não é porque são outras pessoas, é porque pensa-se diferente, age-se diferente, sente-se diferente. Isso é extremamente esperançoso, isso é extremamente positivo, é otimista. Alguns dos senhores conhecem, outros não. Tem um confrade nosso chamado Carlos Romero, até desencarnou, né, professor Romero, né? E o professor Romero, ele tem uma característica que a mim me cativava muito. Ele estava sempre feliz, sempre alegre, sempre sorridente, né? E toda vez que eu ouvia o professor Romero falar, ele dizia uma coisa, ele disse: olha, desconfie do espírita triste. Se o espírita for triste, for mal-humorado, for assim, viver sempre reclamando, assim, sempre pensando o negativo das coisas, olhando sempre o pior, ele precisa estudar mais, ele precisa amadurecer mais. Porque não tem como. Se você começa, né, a refletir, a buscar pôr em si, vivenciar o que a doutrina fala, nós temos os nossos momentos de preocupação. Mas isso não nos torna azedos. Isso não nos torna deprimidos, angustiados, desesperançosos. Porque a mensagem que os Espíritos nos trazem é muito consoladora. Agora a gente precisa estar sempre cultivando, sempre lembrando, né? Porque para cada ideia boa, luminosa que a gente tem, o dia a dia traz 5, 6 contrários, né? E não é fácil fazer essa seleção. Não é fácil, né? Nós temos algumas necessidades que são práticas, né, Cláudia? De comer, de vestir, de se proteger, né? Que falam muito forte a gente, né? Mas a gente precisa, pelo menos, naqueles minutos ali que a gente vai dormir, pelo menos se conectar, né? Para que a gente possa acordar no outro dia refeito, né? Aí ele diz assim: sendo a terra, isso aqui é o céu e o inferno, capítulo 3. Sendo a terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está nisso a razão do mal que aí predomina. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa. Então, assim, muitas vezes, pessoal, a gente tem uma angústia
pelo concreto, pelo absoluto, quando nós estamos num mundo que é passageiro, né? O nosso corpo é passageiro, né? Todos nós aqui guardamos a memória de quando era criança, né? Eu mesmo já esqueci um monte de coisa pelo tempo, faz muito tempo que eu fui menino, esqueci um bocado de coisa, mas a gente guarda essas lembranças. E eu acho que todo mundo diz assim, é tão rápido, né? Então, realmente, como o Chico Xavier fazendo, tudo passa, inclusive isso vai passar. A única coisa constante é essa passagem. A gente é que se ilude de outras coisas. Tá certo? Passando para uma outra obra e ainda buscando vincular com a questão das diversas categorias, né, dos mundos habitados, na obra Gênese, ele fala assim, o item 27, capítulo 11, item 27. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo este mais ou menos rapidamente conforme o uso que fazem do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos em graus diversos de adiantamento. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, povoados de espíritos relativamente inferiores. E aí, pessoal, a gente começa a descortinar algumas coisas. Nós, espíritos, quando nós pensamos, nós vibramos e nós emitimos energia. Então, o nosso nível de energia, para que o nosso mundo, a Terra, as plantas, o que nos cerca, mantenha-se em harmonia, precisa vibrar em determinado nível também. Nós, espíritos, influenciamos o nosso próprio planeta, como também as energias telúricas, as energias da Terra, as energias do planeta, nos afetam. Então, o processo que nós estamos não é só de crescimento meu, de Lúcio, de auxiliadora do Toninho. Nós estamos no próprio processo de crescimento, de evolução do nosso próprio planeta. Não só no nível geológico, mas no nível energético, no nível vibracional. Eu acho que vocês se lembram, né, das disciplinas lá na escola, que a própria densidade dos planetas varia. Júpiter tem uma densidade bem menor do que a nossa, tem níveis de vibração de energia, de frequências diferentes da nossa, e os espíritos de lá também têm isso. O que é que no livro A Gênese, né, ele explica ainda. Pensam alguns, isso é o item 34 do capítulo 11 da Gênese. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de um mundo em mundo e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. O espírito, portanto, e é isso aí que eu queria destacar, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Porque a gente pensa assim, eu nasci agora na Terra, a Terra é um planeta menos desenvolvido, eu vou desencarnar, já vou encarnar no outro planeta mais evoluído, né? E assim eu vou pulando de planeta em planeta. A natureza não dá saltos. Deus não faz nada violento. Deus não pega uma criança do maternal, que a cadeira é pequenininha, tem que se ajustar no tamanho dele, né? Que a iluminação é de um jeito, né, Germanda? Que tem que ter um espaçamento, tem que ter a quantidade, e joga dentro de uma sala de universidade com a configuração diferente. Não. Ele respeita, né, a nossa interação com o contexto. Então nós estamos aqui encarnando na Terra, e enquanto nós evoluímos, o nosso planeta está evoluindo. E nós vamos evoluir aqui até atingirmos o melhor grau que nós e o planeta conseguem nessa fase. Então nós estamos numa fase de transição planetária. Nós estamos crescendo, nós estamos melhorando, e o nosso planeta também vai variando. Também vai se desenvolvendo, vai evoluindo. E nós vamos acompanhar esse processo, até que chega aquele ponto que diz, olha, tanto vocês quanto esse órgão já estão nesse nível de frequência, de energia, de amor,
né? E agora vamos passar para outra etapa, porque o ponto final da nossa evolução, pessoal, a gente não sabe. A gente diz assim, não, o nosso destino é ser anjo. O que significa isso? Não sei. Está além da minha capacidade. Então, nem a gente consegue botar um ponto lá no começo, de onde a gente nasceu, e nem a gente, quando nasceu não, quando fomos criados por Deus, nem muito menos a gente consegue imaginar um ponto final. Nós somos isso, a nossa vida é isso. Aí está o pessoal desesperado agora porque está acontecendo isso. A história toda, infelizmente do nosso planeta, são de sobressaltos. Mas a gente vai passando, vai ultrapassando. O que vai acontecer exatamente eu não sei. Mas o que eu sei é que nós não estamos ao léu, nós não estamos no meio, ao caos, sem controle, não, estamos no meio de um processo. E esse processo é administrado por Deus, pela espiritualidade superior, não? E nós, espíritos, e o nosso planeta, fazemos parte desse contexto. Tudo aqui está evoluindo, pessoal. Eu vou dar um exemplo simples, que para mim é uma prova disso. Não sei se vocês concordam. Mas, por exemplo, Fátima, Toninho, Ney, eu, né? Quando eu era pequeno, a gente, no máximo em casa, tinha uns cachorrinhos chamados piquinês. Lembra a raça piquinês? Lembra desse negócio? Eles eram inteligentes, mas eram muito bobinhos. Os cachorros de hoje, eu acho que só não fala porque não tem ainda o aparelho. Mas tem uma interação, tem uma sensibilidade totalmente diferente, Fábio. Os animais hoje são diferentes, os animais. Porque vem evoluindo nessa interação conosco. Né? Então, assim, entendeu? Todo o nosso processo você consegue enxergar que é uma interação. O planeta não está só para nos servir, não. A natureza não está só para nos servir, não. Nós também interagimos com ela. À medida em que nós aumentarmos a nossa vibração, melhorarmos o nosso pensamento, nós vamos estar construindo um planeta melhor. E muitas vezes, né, Toninho, a gente fica esperando o quê? O uso da força para resolver tudo, né? Eu queria que uma coisa mais forte do que essas pessoas poderosas que estão tumultuando tudo entrasse lá e resolver essa parada. Mas a força já mostrou que a força não resolve nada. O que resolve é se cada um de nós começar a vibrar no bem, se cada um de nós começar a entrar em prece. Alguns vão dizer, poxa, euzinho, né? Porque nós espíritas temos isso, né? Dizer, eu não sou digno, eu não sou nem espírita, não sei o quê. A gente não acredita em nada. Jesus disse, vós sois deuses. Se tivesse fé, faria mais do que eu fiz. Então Jesus está dizendo que sim, a gente pode, que sim, a gente tem poder. Agora a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar nossa mente, a gente precisa trabalhar nossos sentimentos, que a gente não faz. Olha, quem tem um relógio caro, quem tem uma joia, né, Ney? O que é que faz? Em casa escondido, é guardado, quando sai, o maior cuidado, não sei o quê. Não é quem tem algum objeto caro. Se tem um carro, então, não para perto onde pode arranhar. Não é assim que a gente faz? A gente tem o maior cuidado com as coisas que a gente acha caro. Como é teu nome, amigo? Sérgio. Não é, Sérgio? Não é isso que acontece, né? Se tem alguma coisa que eu acho valiosa, eu tenho o maior mimo. A coisa mais valiosa que a gente tem é a nossa mente. Os nossos pensamentos. Qual é o cuidado que a gente tem? Nada contra. Mas se a gente falasse de 2 ou 3 influenciadores digitais, todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu, já falar. Como é que eu abro a minha porta mental para qualquer coisa? Que as pessoas falem, tudo bem, mas que eu vá dar atenção e ouvir. As duas coisas mais valiosas que a gente possui e vai possuir por toda a eternidade é a nossa mente e o nosso coração, simbolizando o nosso pensamento e o nosso sentimento. E nós somos extremamente descuidados, a gente deixa a porta aberta para qualquer um entrar, meter a mão e levar. Não é, Toninho? A gente está aqui, tu dia chega no supermercado e encosta uma pessoa na fila. Beleza, amigo, eu sei que está difícil. Mas peraí. Olha, meu avô já é falecido. Aí eu cheguei uma vez para o meu avô
Aí disse assim: vovô, eu tenho a impressão que antigamente as coisas eram melhores, era mais fácil, né? Do que hoje. Hoje é um aperreio danado, né? Aí ele disse: meu filho, não tinha inflação, mas tinha uma tal de caristia, que era, e ele dizia uma coisa que me marcou muito. Ele dizia: meu filho, a gente não via dinheiro. Meu avô é lá de Pombal, era uma pessoa humilde, morava no sítio. Ele dizia: a gente não via dinheiro, não chegava não. Hoje na época estava se fazendo, ali Paulista e São Bento lá, aí tinha a estrada, aí tinha o DNR, contratava o pessoal. Aqui ainda aparecem umas frentes de trabalho, um negóciozinho assim, você pega, mas não via. Entendeu? A gente reclama de SUS, a gente reclama de não sei o quê. Eu alcancei a época do Fundo Rural, que o pessoal do interior não tinha atendimento médico, não. Vinha o pessoal para a cidade, lá em casa ficava muita gente hospedada, porque não tinha onde ficar. A gente ficava feito um doido falando com um político para conseguir um atendimento. Um atendimento. Hoje, com todo defeito, coloca todo defeito, mas você chega numa UPA, você tira um raio-x, uma gestante faz uma ultrassom, entendeu? Antes era na base da parteira, com todo respeito às parteiras. Será que não melhorou nada? Né? Agora mesmo, uma situação horrível como a gente passou, né? Eu confesso que eu fico arrepiado do trabalho que foi feito pelos órgãos públicos de saúde. Não vou entrar em polêmica, mas o que se fez de vacinação, pelo amor de Deus, é mole. Teve falha, olha, eu não vou entrar em polêmica, mas foi feita alguma coisa. A gente não está na pré-história, a gente não está no relento, a gente não enxerga isso. Isso não dá um pouco de esperança, não melhora em nada o estado mental da gente. Mas se começar a reclamar aqui, então o que a gente tem de mais valioso, que são a nossa mente, o nosso coração, a gente deixa lá na calçada para qualquer um passar, chutar e levar. E como é que a gente toma conta dessa coisa tão valiosa? Atentando para os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Atentando para o que está no Evangelho. Atentando para o que tantas obras belas, tanto da doutrina espírita como de outras doutrinas espiritualistas, nos trazem. Por que a gente joga fora tudo isso? Por que a gente desconsidera tudo isso? Os Espíritos vêm, ajudam a gente o tempo todo. A gente não levanta a mão para se segurar neles. Então, não existe conhecimento desnecessário entre as doutrinas espiritualistas. Quando a doutrina espírita fala das diferentes categorias do mundo, não é um conhecimento meramente conceitual, técnico, didático. Isso tem implicações profundas na nossa percepção do mundo, na nossa compreensão da vida. Não desperdicemos isso, porque isso aqui, pessoal, a gente vai precisar tanto aqui quanto estiver desencarnado, porque as mesmas angústias que a gente tem são as angústias que a gente carrega conosco até se libertar. Ele fala aqui, prosseguindo ainda a Gênesis, ele diz, né, no capítulo 14, o item 8, do meio onde se encontra, no caso onde a gente encarna, é que o espírito extrai seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos do ambiente. Aí ele diz, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, no outro mundo, outro planeta mais evoluído, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Eu acredito, se não todos, mas grande parte tem esse conhecimento. A gente sabe que o nosso perispírito ele evolui de acordo com a nossa condição espiritual, e quanto mais a gente evolui, mais evoluído é o nosso perispírito. Você já tem ouvido falar sobre isso, não já? Ou é novo esse conceito? Já tem ouvido falar, auxiliador? Então tudo, pessoal, está num processo de crescimento, tudo está num processo de desenvolvimento. Então convido a todos, concluindo essas reflexões todas, é que não desperdicemos nenhum trecho do Evangelho.
Às vezes a gente tem o costume, como se dizia antigamente, ler de carreirinha, né? A gente sai passando, isso eu já sei, né? Ainda tem aquela situação que abre o evangelho e diz, isso aqui eu já vi, só sai isso. Não tem isso, né, Marcos? Toda vez que abre. Não é assim, pessoal. O conhecimento espiritual, ele é renovado à medida em que você amplia a sua compreensão. Às vezes a gente procura textos sofisticados, complexos, né, Toninho? Às vezes quer uma prece, uma reza forte, uma prece poderosa, né? Quando a energia está em nós, a gente precisa daquela prece que liberte a nossa energia de sentimento e de pensamento. A gente não precisa de muitos textos, a gente precisa de um texto bem vivido. A gente não precisa de muitos intérpretes do Evangelho, a gente precisa que nós tenhamos o coração e a mente aberta para vivenciar o que alcançamos daquelas palavras do Evangelho. Então, meus amigos, que a esperança dos diversos mundos nos acalente, que nos esforcemos para aproveitar este planeta, neste momento, com tudo de bom que ele está nos ensinando. E que possamos, oxalá, permanecer juntos nesse crescimento, meus amigos. Uma boa noite. Bom, queremos agradecer ao nosso irmão Arioaldo pelas brilhantes considerações que ele fez aqui sobre os diversos mundos habitados. E vamos partir agora para o nosso momento do passe coletivo e logo após a prece. Então, mantenham-se concentrados, de olhos fechados, e vamos pedir nesse momento o auxílio da equipe espiritual que se encontra aqui no salão, nos auxiliando, que todas aquelas pessoas necessitadas do benefício, da cura, do consolo, que possa ser atendido nesse momento. Que todos nós possamos nos sentir restabelecidos das nossas energias, dos nossos fluidos, com as nossas células sendo restabelecidas, e que possamos voltar aos nossos lares com os nossos corações repletos de paz, de amor e de harmonia, após ouvir tantas considerações afirmativas para a nossa consciência durante essa palestra. Que Jesus possa continuar conosco, hoje, agora e sempre. Queremos também agradecer ao mentor espiritual dessa casa, Francisco de Assis, a Jesus e a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia. Em nome de todos, damos essa reunião por encerrada. Graças a Deus.